A dívida pública refere-se ao montante total de dinheiro que um governo deve a credores internos e externos, incluindo indivíduos, empresas, instituições financeiras e outros governos. É uma forma comum de financiar as despesas governamentais quando o governo gasta mais do que arrecada em receitas, criando um déficit orçamentário. Existem duas principais formas de dívida pública: dívida interna e dívida externa. Dívida interna refere-se à dívida contraída pelo governo dentro do país, geralmente por meio da emissão de títulos do governo, como letras do Tesouro, títulos públicos ou debêntures. Esses títulos são vendidos aos investidores, que se tornam credores do governo e recebem juros em troca do empréstimo. A dívida interna é denominada na moeda nacional do país. Dívida externa refere-se à dívida contraída pelo governo em moedas estrangeiras, geralmente por meio da emissão de títulos de dívida internacionais ou empréstimos de instituições financeiras internacionais. A dívida externa é denominada em moedas estrangeiras, e o governo precisa gerenciar o risco de flutuações cambiais, que podem afetar o montante da dívida em termos de moeda nacional. A dívida pública pode ser vista como uma ferramenta necessária para financiar projetos de infraestrutura, serviços públicos e outros investimentos que podem impulsionar o crescimento econômico. No entanto, altos níveis de dívida pública também podem criar desafios econômicos e fiscais, como o pagamento de juros da dívida, que podem comprometer uma parcela significativa do orçamento governamental. Além disso, altos níveis de dívida podem afetar negativamente a confiança dos investidores e a estabilidade econômica. É importante que os governos gerenciem sua dívida pública de maneira sustentável e responsável, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e que o endividamento não se torne excessivo a ponto de colocar em risco a estabilidade financeira do país. Políticas fiscais adequadas, transparência na gestão da dívida e medidas para estimular o crescimento econômico são fatores importantes para garantir um bom controle da dívida pública.